Oi, gente, então vamos lá. Nós estamos aqui, já vimos a mitose inteira, vimos intérfase também, né, o período que a célula não está em divisão, e agora a gente vai ver a meiose. A palavra, a meiose, né, ela vem da palavra grega meiosis, que é diminuição, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem uma célula com 2 cromossomos, onde a gente tem aqui essa cromátide duplicada, então a cromátide irmã, mas ela é um cromossomo, e aqui um outro cromossomo. Então, o número de cromossomos, ele é reduzido à metade. Veja, no final a gente vai ter célula, então aqui é uma célula, com metade do número de cromossomos. Aqui é um cromossomo. Então, olha, a célula-mãe tem 2, e o cromossomo final, ele tem um cromossomo, né? Pois bem, então, vendo no geral, né, a meiose, uma célula dá origem a 4 células, então uma célula, 2, 3, 4, e com metade do número de cromossomos. Reparem que cada uma tem um cromossomo. E era dividida a meiose em meiose 1 e meiose 2. E nós tínhamos falado, lembra do prometo a Ana telefonar? Então, nós temos a prófase, metáfase e anáfase 1 e a prófase, metáfase e anáfase 2. A meiose 1, ela é reducional. Por quê? Nós temos 2 cromossomos iniciais. No final da meiose 1, nós vamos ter um cromossomo em cada célula, por isso é reducional. E daqui para cá, né, da meiose 1 para a meiose 2, vai se manter esse um cromossomo. E aí a gente diz que como manteve-se esse número de cromossomos daqui para cá, temos um cromossomo aqui, né? E em cada célula aqui nós vamos ter um cromossomo também. Então por isso ela é equitativa. E como eu disse, prófase, metáfase e anáfase 1, prófase, metáfase e anáfase 2. A fase mais extensa, então vamos começar com a prófase 1. Da meiose é a prófase. Então, veja bem, temos a célula membrana plasmática, centríolos, a carioteca, né? E aqui nós temos 2 cromossomos, olha o nucleolo aqui. Então, os cromossomos nessa subfase da prófase 1, ele é chamado de leptóteno, né? Os cromossomos, eles tornam-se muito visíveis ao microscópio óptico, né? E eles começam a ficar emparelhados. Os cromossomos que são do mesmo tamanho, que têm os mesmos cromossomos, os mesmos genes, né? Eles são chamados de cromossomos, esses que são semelhantes, são cromossomos homólogos. Então, leptóteno é a fase da visualização dos cromossomos. O zigóteno é a fase que a gente classifica como que os cromossomos eles estão emparelhados, né? Os cromossomos encontram-se completamente emparelhados, um do lado do outro, certinho. Um não está aqui, outro mais para baixo, eles estão certinho na mesma posição, para facilitar a divisão celular. E o interessante é que a gente tem uma proteína que fica aqui, né? Então aqui é um cromossomo. Imagina que esse cromossomo é esse aqui, e esse outro cromossomo é esse outro aqui. Existe uma proteína, um complexo sinaptonêmico, que ele funciona como se fosse uma cola, né? Ele gruda aqui os dois para que os cromossomos homólogos fiquem um do lado do outro, né? Aí nós temos a próxima subfase, que é a formação dos bivalves, onde vai acontecer o chamado crossing over, que é o paquíteno, né? Essa fase, vamos aumentar aqui, olha que interessante, né? Essa fase, os bracinhos estão cruzados e eles vão trocar, né? Veja, eles vão trocar aqui. Então, essa célula aqui, né? Esse cromossomo aqui, ele vai pegar um pedaço do vermelho quando ele se separar. E o vermelho vai pegar um pedaço do cromossomo preto, da cor que está preto. Isso aumenta a variabilidade genética, né? A próxima fase, onde a gente tem a visualização do X que se forma aqui. Aqui se forma como se fosse um X, e a gente chama de quiasma, né? Olha que interessante.
Deixa eu jogar isso daqui para cá. Deixa eu só bater aqui, porque reparem aqui, ó, cada setinha dessa aqui é uma região desse quiasma. Então, a gente consegue verificar cada região dessa onde vai ter uma permutação. No meu exemplo, só tem uma, mas aqui nesse exemplo tem 3, né? São regiões onde a gente consegue verificar a permutação. Então, novamente, leptóteno, a gente visualiza bem os cromossomos. Zigóteno, onde tem um emparelhamento do DNA. Paquíteno, a formação dos bivalves, começa aí o crossing over. E aí fica nítido no diplóteno as regiões onde nós vamos ter esse X, essa troca, que são os quiasmas. E a diacinese, que é a terminalização dos quiasmas. Os cromossomos eles começam a se separar, né, se separando sofrem a condensação. E a gente tem definitivamente some a carioteca, o nucleolo. Para quê? Para que as fibras consigam agarrar os cromossomos. E agora veja que importante, na prófase 1, uma fibra agarrou só um cromossomo, outra fibra agarrou somente o outro cromossomo. Não tem duas fibras agarrando esse cromossomo, não tem duas fibras agarrando esse cromossomo. Isso é muito importante, né? Os pares de cromossomos homólogos mantêm-se unidos pelo quiasma, né? A gente tem aquele complexo que está grudado e os quiasmas que deixam eles mais presos, né? Caso contrário, podia acontecer um erro na meiose. Tem que estar os pares que são iguais, né, juntos. E aí a metáfase, que é o máximo de condensação dos cromossomos, olha lá o máximo de condensação, vamos dar uma olhadinha. E a gente tem que os cromossomos na metáfase 1 ficam na região equatorial, olha aqui. Assim como da mitose também, né? Só que tem um detalhe, novamente, na mitose, uma outra fibra, então, portanto, duas fibras agarram o mesmo cromossomo. Na metáfase da meiose, metáfase 1, da meiose 1, uma fibra agarra somente um cromossomo e a outra fibra agarra somente o outro cromossomo. Isso é muito importante. Por quê? Porque na hora que tiver um encurtamento na anáfase 1, né, que é o encurtamento das fibras, olha o que acontece, o cromossomo inteiro, ele não rompeu, voltando aqui, ele não rompe essa região, né? Vem uma cromátide e a cromátide irmã, já que sofreu aqui, ó, a troca com de vermelho, aqui legal, que aumenta a variabilidade genética, né? Então, não há separação do centrômetro, eles vão para cada um para um lado, né, os cromossomos esse para esse lado, esse para esse outro lado, né? Então é o que eu falei, aqui a gente tem na mitose, né, tem um rompimento do centrômero, porque duas fibras agarraram o mesmo cromossomo. Então uma fibra que está aqui puxa para a direita, essa puxa para a esquerda, rompeu o centrômero. Aqui não, ó, repara, na fase 1 da meiose 1, uma fibra apenas agarrou o cromossomo. Então, na hora que puxa, ele vem inteiro. Esse bracinho com esse bracinho. As cromátides irmãs com todas para o lado esquerdo e do outro lado, todas para o lado direito. Né? Isso é muito importante. E aí a gente tem a telófase. Os cromossomos desespiralizam-se, né? Eles apareciam bastante, bem condensados, eles vão descondensar, reaparece a carioteca, o nucleolo, ocorre a citocinese, que se formam duas células, olha lá, a compressão dessa região, formam duas células. Reparem, duas células com um cromossomo cada, aqui tem um cromossomo, outro cromossomo. Lembra que no início tinha 2 cromossomos na célula, então aqui é reducional. E a outra fase, que é a meiose 2, é simplesmente igualzinho à mitose, né? Sendo que essa célula aqui vai formar duas células mantendo um cromossomo, né? E essa célula forma duas células mantendo duas células mantendo cada um cromossomo.